Documentos da Operação Lava Jato citam a cunhada do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, como suposta destinatária de dinheiro do esquema de corrupção da Petrobras. Fim de semana de violência no Rio de Janeiro e em São Paulo. Policiais foram vítimas de ataques. Acidente com um caminhão-tanque interdita a rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. Milhares de estudantes participam da primeira fase da FUVEST, um dos vestibulares mais concorridos do país. As eleições no Uruguai. Tabaré Vázquez é eleito para substituir José Mojica. E você vai ver também os gols do Brasileirão. Numa rodada de definições, Internacional e Corinthians garantem vaga na Libertadores. E o Botafogo foi rebaixado. Olá, muito bom dia para você. São 5 da manhã desta segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2014 e o Hora 1 está no ar. Hoje é um dia especial para todos nós. Estamos entrando na sua casa pela primeira vez, que privilégio! Vamos mostrar então tudo que é notícia no Brasil e no mundo. Para começar ao vivo, um giro pelas nossas câmeras instaladas nas ruas das capitais brasileiras. Me acompanha aqui no telão. Começamos por São Paulo, essa é a marginal do Rio Tietê. O paulistano acorda cedo, já tem muita gente indo para o trabalho logo cedinho. No nosso giro pelo Brasil, agora passamos pelo Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, movimentação já começando também pela Avenida Brasil. Agora passamos por Belo Horizonte, essa é a Avenida Afonso Pena, mais calminho em Belo Horizonte. Agora no Recife, Avenida Guararapes, no Recife, onde o sol aparece antes, e nós vamos acompanhar o amanhecer já já. Agora em Salvador, Avenida Luiz Eduardo Magalhães, olha só que luzes lindas, é o finalzinho da madrugada em Salvador. E o Hora 1 começa com uma reportagem exclusiva com novas revelações do escândalo de corrupção na Petrobras. A cunhada do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, aparece nas investigações da Operação Lava Jato como suposta destinatária de dinheiro desviado da Petrobras. Documentos exclusivos obtidos pelo Hora 1 mostram uma negociação entre o doleiro Alberto Youssef e um funcionário da empresa OAS, onde o endereço dela aparece como destino de uma entrega. Este organograma foi feito pela Polícia Federal para explicar a suposta movimentação do dinheiro do doleiro Alberto Youssef para a empreiteira OAS. Segundo a Polícia Federal, o funcionário da empresa, José Ricardo Breguiroli, preso na operação, orienta Youssef a levar os valores para um endereço específico, o da cunhada de João Vacari, tesoureiro do PT. O nome dela é Marice Correia de Lima. O relatório dá detalhes desta negociação. No dia 3 de dezembro, em uma troca de mensagens de texto com José Ricardo, Youssef diz: "Preciso dos endereços de hoje e de amanhã." José Ricardo responde: "Hoje", e passa o endereço, a rua Dr. João Penaforte Mendes, em São Paulo. O Hora 1 ocultou o endereço completo para preservar a privacidade dos envolvidos. José Ricardo diz que Youssef deve procurar por Marice às 2h30 da tarde. Este mesmo dia, 3 de dezembro, é registrada em uma planilha que foi apreendida pela Polícia Federal denominada Money Delivery, entrega de dinheiro em inglês. Segundo os investigadores, o documento mostra entregas de dinheiro feitas por Youssef em várias cidades do país. Há referência neste dia de dois valores, 44.240 e de 200 mil, com a indicação SP. No dia 14 de novembro, data do início da 7ª fase da Operação Lava Jato, Marice Correia de Lima foi levada para prestar depoimento na Polícia Federal em São Paulo. Nós tivemos acesso a esse depoimento. Ela confirma que mora no endereço citado na mensagem do funcionário da OAS para Alberto Youssef. No depoimento, Marice diz que tem pouco contato com o cunhado João Vacari. Diz ainda que desconhece as pessoas citadas pelos investigadores e nega que tenha sido entregue qualquer coisa a ela. Marice Correia foi coordenadora administrativa do PT em 2005, na época da CPI dos Correios. Ela foi acusada de levar R$1 milhão para uma empresa do ex-presidente José Alencar. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, reconheceu que esse dinheiro tinha saído das contas de Marcos Valério. O atual tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari, cunhado de Marice,
tem negado qualquer envolvimento com o esquema do doleiro Alberto Youssef e com as irregularidades na Petrobras. Na última sexta-feira, Vacari foi aplaudido na reunião do diretório do PT em Fortaleza, quando disse, diante da plateia de membros do partido, que era inocente. Bom, e para falar sobre a Operação Lava Jato, nós vamos ao vivo a Brasília para conversar com o comentarista de política do Hora 1, o Heraldo Pereira. Oi, Heraldo, bom dia para você. Bom, agora começa uma fase importantíssima, né? A dos políticos envolvidos. Acredito que a expectativa aí em Brasília deve ser enorme, porque essa fase também vai chamar bastante atenção, né? E, aliás, bem-vindo à Hora 1. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Olá, Mona Lisa. O meu bom dia, minha saudação ao público do Hora 1. A Operação Lava Jato é a dor de cabeça no mundo do poder. O Congresso Nacional, na Câmara e no Senado é assunto dos corredores e principalmente dos cafezinhos. Há muita gente com medo e contas para todos os lados. De uma importante liderança petista, eu recebi um número de que poderíamos ter até 90 deputados envolvidos no esquema. Não se sabe ao certo. A lista está com o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Ele é um juiz muito rigoroso, muito competente, viu? Por enquanto, a delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, com os nomes apontados no esquema pelo doleiro Alberto Youssef, está sob segredo de justiça. Espera-se para breve que os envolvidos sejam denunciados pelo Ministério Público e aí sim seus nomes revelados. Vem confusão grande por aí, e não só no Congresso Nacional, mas também na seara do governo federal, viu, Mona Lisa? É isso, Heraldo. E a gente fica na expectativa porque tem grandes repercussões agora, né? Vamos ver na reportagem. Aqui no Hora 1, a política tem um jeito diferente. Vamos mostrar para você os bastidores do poder, as conversas, os debates. Meu limite é 2 palmos. Se vier com carinho, é mais 2 palmos de carinho. Se vier com porrada, é mais 2 palmos de porrada. Vossa Excelência escolhe o tom. As frases marcantes e as imagens que só o Hora 1 tem para mostrar. Tudo para você compreender como são tomadas as decisões que mexem com a sua vida. E saber, antes, o que vai ser notícia durante o dia. Bom, quero que você conte detalhes. Esta semana que começa com muita chuva. Olha, Heraldo. essa semana, Mona Lisa, que começa aqui com muita chuva no Planalto Central. Nós estamos aqui na Praça dos Três Poderes, Mona Lisa, chovendo bastante por aqui, sim. Promete. Hoje mesmo, o governo já estará se articulando para ver aprovada amanhã a proposta para fechar as contas ainda deste ano. Sem a mudança na lei orçamentária, haveria uma agressão à lei de responsabilidade fiscal, o que é crime. Na semana passada, a oposição conseguiu estragar a festa do governo, Mona Lisa. Vamos ver como é que vai ficar a situação no Congresso amanhã. É com você, Mona Lisa. E a gente quer saber também detalhes, Heraldo. Conta como é que vai ser a sua participação aqui no Hora 1, já que tem tantas notícias chegando de Brasília importantes. A gente quer saber como é que vai ser a sua participação aqui todas as manhãzinhas. Olha, eu vou estar aqui, Mona Lisa, público do Hora 1, eu vou estar aqui na Praça dos Três Poderes, que tem o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, de onde saem as grandes decisões, tentando interpretar para o nosso público os fatos que partem daqui. Me aguardem, estaremos juntos aqui no Hora 1. Que ótimo! Obrigada, Heraldo, é um prazer, um privilégio tê-lo aqui. Obrigada e um ótimo dia para você. Bom, gente, 3 policiais foram atacados em menos de 12 horas em São Paulo. É isso mesmo que você ouviu, em menos de 12 horas. No sábado, um civil e um militar foram assassinados na zona leste da capital. 4 suspeitos foram presos. 2 eram menores. E ontem, mais um PM foi baleado quando ia para o trabalho. O soldado Jorge Lopes da Silva Batista, de 43 anos, ia para o trabalho de moto quando foi abordado por 2 ladrões armados. Os bandidos fizeram vários disparos. Um dos tiros atingiu o rosto do policial. Os ladrões estavam nesta moto roubada, que ficou caída na calçada. Eles fugiram com a arma e a moto do PM, que foi encontrada horas depois. Os investigadores passaram o domingo tentando encontrar câmeras de segurança que tenham gravado a ação dos bandidos. Esta, que poderia ajudar muito na identificação dos criminosos, não está funcionando. O soldado Jorge Batista está internado e o estado de saúde dele é grave.
Violência também no Rio de Janeiro. Novos confrontos entre soldados da Força de Pacificação e bandidos do complexo de favelas da Maré marcaram o fim de semana. Foi lá que morreu o cabo Michel Mikami, de 21 anos, na sexta-feira. E ele foi enterrado em Campinas, no interior de São Paulo. Os soldados se abraçaram emocionados. Parte da tropa do complexo da Maré foi a Campinas, em São Paulo, para o enterro do cabo Mikami. O cabo Mikami tombou em combate, cumprindo a sua missão. A família também recebeu o apoio de amigos. Foram prestadas honras militares. Apontar! Fogo! Segundo a Força de Pacificação, o cabo Michel Augusto Mikami foi atingido com um tiro na cabeça por traficantes na Vila dos Pinheiros. Ele foi baleado durante um patrulhamento de rotina na sexta-feira. Durante o fim de semana, houve novos confrontos na Maré. No sábado à noite, um cinegrafista amador registrou a movimentação na linha amarela durante um tiroteio na favela do Timbal. Segundo o Exército, minutos depois, na linha vermelha, uma viatura da PM foi alvo de disparos. Não houve feridos. E na madrugada de domingo, houve confronto também na favela Nova Holanda. Um suspeito foi baleado na troca de tiros entre traficantes e tropas da Força de Pacificação. O clima aqui na Vila dos Pinheiros é de instabilidade desde a morte do cabo do Exército na última sexta-feira. Nós podemos ver que as barricadas foram reforçadas aqui no acesso à comunidade e que os militares continuam fazendo patrulhamento no local. Eles diminuíram o espaço para o acesso de pedestres e estão fazendo revistas nos carros. A morte do cabo Michel Mikami está sendo investigada pela Força de Pacificação da Maré. O Exército apura a participação do traficante Tiago da Silva, conhecido como TH, no crime. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 2.000 por informações que levem à prisão do bandido. E o secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, disse que a Polícia Civil está à disposição para ajudar nas investigações. Então, se você tiver qualquer informação, vai lá, denuncie, porque você não precisa se identificar. É tudo preservado, tá bem? Vamos ver agora as informações do tempo com a Maria Júlia Coutinho, que todos os dias vai fazer uma dobradinha bem legal aqui comigo, de um jeito diferente, contando para você o que você quer saber logo cedinho. Oi, Maria Júlia. Oi, Mona Lisa, bom dia para você. Bom dia para quem tá acordando agora. E, Mona Lisa, eu acho que já que é dia de estreia, a gente podia instituir uma coisa, os 3 bom dias. Ótimo! O primeiro bom dia quando você chega, perfeito. O segundo quando a gente vai dar a previsão do tempo e o terceiro na última entrada da previsão. Claro, o que você acha? Perfeito, eu concordei. Então agora é o segundo bom dia para todo mundo. Oi, gente. Bom, Maria Júlia, conta, o que a gente espera? Então, eu vou contar para você como é que foi o fim de semana. Deixa eu dar uma clicada aqui. Olha só, ontem choveu bastante, os maiores acumulados, entre 15 e 40 milímetros, Mona Lisa, se concentraram aqui entre as regiões sudeste e centro-oeste. Sabe por quê? Por quê? Por causa da concentração de umidade. Umidade e calor não tem jeito, vem chuva. O Heraldo até falou agora há pouco que estava chovendo lá em Brasília, na região centro-oeste. Então, a gente vai mostrar mesmo o que esse temporal lá em Brasília causou no dia de ontem. Vamos olhar. A chuva forte começou na noite de domingo e alagou diversos pontos da capital federal. As ruas pareciam rios. Muita gente teve problemas para voltar para casa e precisou enfiar o pé na água para salvar os carros que ficaram no meio do alagamento. Ficou perigoso andar pela área. O motorista desse carro perdeu o controle e bateu numa árvore. Chuvarada forte, né? Chuvou, né? Será que o Heraldo pegou essa chuva? Bom, vamos ver aqui. Olha, o dia também foi chuvoso ontem nas regiões sul e norte, só que aí a chuva caiu em quantidade menor em pontos isolados. No Nordeste ficou bem seco, Mona Lisa. E olha só, olha, Picos, Piauí, 16% o índice de umidade relativa do ar. Em Patos, na Paraíba, 19%. Sabe quanto que é o índice, por exemplo, no deserto do Atacama? Me explica, não sei. Fica em torno de 12%. Então, isso aqui está bem perto de umidade relativa do ar de deserto muito seco. Isso aqui, claro, acontece no período da tarde. E hoje é o seguinte. Conta, que hoje a gente quer saber como vai ser o resto do dia. Vai ter sol? Pois é, nas áreas aqui em amarelo a gente vê que vai ter sol. Mas eu vou começar falando da chuva. O sol vai predominar entre poucas nuvens, não do sol. Entre o norte do Maranhão e o oeste prefere o sol, da Bahia. Eu prefiro muito o sol, mas apesar, Mona Lisa, a gente precisa de chuva. A gente precisa de chuva, ok, chove das represas. Sol também. Isso aí. O tempo também vai ficar seco aqui, em parte de Roraima até chegando aqui em parte do Pará e no litoral
de Santa Catarina e do Paraná e também da região sudeste, que é mais Rio de Janeiro e Espírito Santo. Agora, nessas outras áreas, Mona Lisa, o que significa aqui? Ó? Verde escuro, possibilidade aí de temporal com raios e trovoadas. Então, isso ocorre aqui parte de São Paulo, também centro-oeste, aqui do Amazonas e do Acre. O verde mais claro, chuva passageira. Mas eu gosto sempre de deixar claro, Mona Lisa, diga, que é chuva em ponto isolado. São não é aquela as chuva, frases, isso. as duas palavras que salvam a Maria Júlia, por quê? Porque as pessoas me param na rua perguntando, mas você disse que choveria e não choveu. Então, gente, perdoe aqui a apresentadora do tempo, porque é chuva em áreas aqui em pontos isolados. E daqui a pouco eu volto com mais informações pra gente saber o que dá pra vestir hoje, se é manguinha de fora, sandália, capa, galocha, guarda-chuva. Já a gente se fala. Ok, queremos muito suas informações. Até já, Até Maria já. Júlia. Tchau, tchau, gente. Até já. Bom, agora são 5h15 da manhã, pelo horário de Brasília. Para você que está acordando, o Hora 1 já mostrou na edição de hoje. Policiais do Rio de Janeiro e de São Paulo são vítimas de ataques no fim de semana. Documentos obtidos com exclusividade pelo Hora 1 mostram o nome da cunhada do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, como suposta destinatária de dinheiro do esquema de corrupção da Petrobras. Ela é uma das investigadas na Operação Lava Jato. E a segunda-feira a gente começou com violência em Hong Kong. Manifestantes pró-democracia tentaram cercar ali a sede do governo e entraram em confronto com a polícia. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o correspondente do Hora 1 em Tóquio, Márcio Gomes. Oi, Márcio, para você, bom finzinho de tarde aí. Quero saber, né? Muitos jovens foram presos dessa vez? Bem-vindo à Hora 1. Exatamente, Mona Lisa. Bom dia para você, bom dia para os amigos do Brasil. Pelo menos 40 pessoas estão presas. Os manifestantes ocuparam as ruas próximas à sede do governo. Centenas de policiais tentaram conter os grupos de jovens que, desde setembro, estão lutando por maior independência nas eleições de 2017. Eles tentaram cercar a sede do governo e a polícia teve que usar spray de pimenta e cacetetes para afastá-los. Do alto de algumas pontes, o símbolo do protesto que está sendo conhecido como a Revolução dos Guarda-Chuvas. Uma outra notícia de destaque por aqui, Mona Lisa, é a aprovação de um novo teste para detectar o vírus do Ebola. O método foi desenvolvido pela China e permite diagnosticar a doença em até 4 horas. Os experimentos começaram em agosto, mas só agora os cientistas conseguiram registro para uso. 1.700 pessoas já utilizaram esse teste durante as pesquisas em Serra Leoa, na África, onde a situação, infelizmente, é mais grave. Na Índia, centenas de pessoas se reuniram nas ruas de Nova Delhi para comemorar a Parada do Orgulho Gay. É a primeira edição desde que a Corte Suprema do país anulou uma sentença que legalizava as relações homossexuais. Pela lei indiana, quem se relacionar com pessoas do mesmo sexo pode pegar até 10 anos de cadeia. Nos Estados Unidos, Mona Lisa, uma história muito assustadora. Depois de 4 anos sumido, desaparecido, a polícia encontrou um adolescente de 13 anos que era mantido preso pelo pai e pela madrasta. O garoto ficava escondido, veja só, atrás de uma parede falsa, numa casa na cidade de Atlanta. O pai e a madrasta vão responder por diversos crimes: cárcere privado, ato de crueldade com criança e obstrução de justiça. Agora, felizmente, vamos com uma notícia mais leve, Mona Lisa, para a gente começar bem essa segunda-feira de estreia do Hora 1. Na Tailândia, milhares de macacos ganharam um grande banquete. Isso mesmo, com direito a variedade de frutas, de legumes. É uma tradição anual por lá. Os moradores acreditam que os animais são a encarnação de um deus do hinduísmo e que alimentá-los trará boa sorte. Foram quase 3 toneladas de comida distribuídas, Mona Lisa. E se traz boa sorte para o pessoal lá da Tailândia, também traga para os amigos de casa que nos acompanham e, claro, para este nosso primeiro Hora 1. Boa sorte. Tchau. Obrigada, Márcio. Você sabe que o café da manhã para a gente que está madrugando tá cedo, né? 1 da manhã por aí, vendo o banquete, deu mais fome ainda. Aliás, você já jantou aí, já tomou o seu lanchinho para a gente se despedir? Está alimentado também ou também sentiu fome?
Por causa do horário de verão aí no Brasil, agora aqui são 4h16, mas definitivamente não lanchei hoje, me preparando aqui para participar dessa estreia do Hora 1. Então esse banquete dos macaquinhos deu uma certa fome sim. Vou sair do ar agora, lanchar, para depois voltar para entrar ao vivo também no Bom Dia Brasil. Perfeito. Até a próxima. Muito obrigada, Márcio. Obrigada pela sua participação. E o piloto Rubens Barrichello quebrou o jejum de 23 anos, gente, e conquistou o título de campeão na Stock Car. A decisão foi na última prova da temporada, em Curitiba. Rubinho largou na pole position e superou outros 7 concorrentes que também brigavam pelo título. O ex-piloto de Fórmula 1 chegou em terceiro lugar na prova, que teve a vitória de Daniel Serra, sem chance de ser campeão. Barrichello terminou com um jejum de 23 anos sem vencer um campeonato. A família fez muita festa junto com o novo campeão e no pódio não poderia faltar a sambadinha. Parabéns para o Rubinho. E pilotos consagrados disputaram em Interlagos, São Paulo, a última etapa do Mundial de Automobilismo, que reúne algumas das principais marcas de veículos. Emerson Fittipaldi, que voltou às pistas depois de quase 20 anos, pilotou pela primeira vez uma Ferrari. E durante a prova, um acidente grave, gente, quase terminou em tragédia. Já na parte final da corrida de Endurance, o ex-piloto de Fórmula 1, Mark Webber, se envolveu numa batida com Matteo Cressoni. Com o choque, o carro de Webber chegou a pegar fogo. Ele foi socorrido na pista e depois levado ao centro médico. A equipe informou que o australiano passa bem. Emerson Fittipaldi teve problemas com a Ferrari. Uma quebra de câmbio comprometeu a corrida do brasileiro, que voltou a disputar uma prova oficial depois de 18 anos. E das pistas para a estrada, um acidente envolvendo 5 veículos parou a rodovia Fernão Dias, em Betim, Minas Gerais. A rodovia é a principal ligação entre Minas e São Paulo. O acidente envolveu um caminhão-tanque, um ônibus e 3 carros. Segundo testemunhas, o motorista de um dos carros fazia ultrapassagens perigosas e acabou provocando o acidente. A cabine do caminhão pegou fogo. 4 pessoas tiveram ferimentos leves. A rodovia ficou interditada nos 2 sentidos e o congestionamento em direção a São Paulo chegou a 8 quilômetros. E agora o amor está no ar aqui no Hora 1, viu? No Rio de Janeiro, 1.900 casais participaram juntinhos do maior casamento coletivo que já aconteceu na cidade. Foi só alegria, né? Não teve noivo nervoso esperando a noiva, porque todos chegaram juntos de trem. Acordar antes das 5 da manhã, no domingo, só por amor. E é exatamente ele que motiva esses casais que chegaram na estação de Santa Cruz antes do sol nascer para pegar o trem com destino ao casamento. Noivos e noivas seguiam juntos para o Maracanãzinho para participar do maior casamento coletivo do Rio de Janeiro. Para esse casal, o grande dia demorou 35 anos para acontecer. O que decidiu casar depois de tanto tempo? Porque... Como é que é? Para poder estar mais juntos. Parece que eu nasci hoje. Meu coração está feliz, junto com ela. Para compensar a espera, é tudo de graça. O casório e a viagem de trem até o ginásio. No caminho, conhecemos o filho que estava mais nervoso do que a mãe para a cerimônia. Você está gostando dessa ideia deles casarem? Tô. Por quê? Porque casar, né, é uma cena bonita, só que eu gosto de ver os outros casar. Os pais tiraram as alianças quando acordaram e só vão colocá-las novamente depois de oficialmente casados. Aqui guardadinho, ó. Vou usar agora. E estou tremendo nervosa, tá? De Santa Cruz até o Maracanã, 1 hora. E ao desembarcar, a emoção foi aumentando. Agora vamos. Uma festa para 12 mil pessoas. 1.900 casais e seus convidados, que tomaram as arquibancadas. Em todo casamento, o vestido da noiva é uma atração à parte. Agora imagina num casamento desse tamanho, com quase 1.000 noivas. Tem produção de todo tipo.
Alba escolheu um clássico, Tomara que Caia. Quando eu olhei, eu falei assim, é aquele ali. E realmente era esse, porque eu não mexi em nada. O vestido já era pra mim. Essa outra noiva apostou na cauda longa e luvas, estilo princesa. Mas nem todas quiseram usar branco. Branco ficaria muito... Não, é muito tradicional, uma coisa diferente, eu quis ser diferente. 29 juízes voluntários participaram da cerimônia. E como não cabe todo mundo no palco, 5 casais foram escolhidos para representar todos os noivos. Eu te amo. Beijo. O dia chegou. Finalmente estamos felizes e para sempre, até a morte. Casados. Casados. Para sempre. Para sempre. Opa, boa sorte então, que seja para sempre. Vamos agora ver como está o trânsito neste momento nas ruas das capitais brasileiras. Nesse início de manhã, acompanhe comigo o nosso giro pelo Brasil. Essa é a Marginal do Rio Pinheiros, em São Paulo, pertinho da Raia Olímpica da USP. Olha só quanta movimentação agora, às 5 horas e 25 minutos, pelo horário de Brasília. Passando agora pelo Rio de Janeiro. Vamos olhar o Rio de Janeiro. Esta é a Avenida Brasil, famosa Avenida Brasil no Rio de Janeiro. Agora no nosso giro, Belo Horizonte, Avenida Presidente Antônio Carlos, movimentação tranquilinha ainda. Vamos para o Recife agora? No Recife, Avenida Dom Bosco. E o dia clarinho ali no Recife. Agora em Salvador, Avenida Luiz Eduardo Magalhães. E você vai ver depois do intervalo, aqui no Hora 1. Milhares de estudantes lutam por uma vaga na Universidade de São Paulo. É a primeira fase da FUVEST. E a devoção dos fiéis numa homenagem a Nossa Senhora no Piauí e na Paraíba.